Sejam bem-vindos à nossa videoaula de biologia. Eu sou o professor Manuel Messias Matos e irei ficar com vocês na disciplina de biologia durante esse período, durante esse ano aqui no Sobrado com vocês, tá, pessoal? Espero que seja um ano tranquilo, um ano bom, em que a gente possa aproveitar, né, e trazer muitos conhecimentos. Eu de cá, vocês daí, tá bom? Fazendo com que essas aulas se tornem algo salutar, sadio, tá bem? E para dar início, nós vamos falar um pouco, pessoal, nessa nossa primeira aula sobre a origem da vida, né? Como é que se deu, como é que surgiram aí os primeiros seres vivos no nosso planeta, tá, pessoal? Então é isso que a gente vai falar, tentar trazer para vocês essas informações, tá bem? Atentamente, vocês assistam essa videoaula. E aí, se vocês forem tendo dúvida, vocês podem mandar mensagem para a gente, tá bom? Que a gente vai respondendo, vai tirando, tá bem, pessoal? Bem, no primeiro momento, claro que quando a gente fala da origem da vida, né, alguns questionamentos vêm na memória, né? Como surgiu, será como surgiu o primeiro ser vivo, né, no mundo? De onde vem, por exemplo, essas mosquinhas que aparecem aí nas bananas, nas frutas? Né? Como é que se deu? Como é que surgiram esses seres, né, pessoal, aqui no nosso mundo, né, no nosso planeta Terra, tá? Então vamos tentar desvendar, né, aqui na nossa aula, tá? Vamos tentar ver o que é que os cientistas dizem a esse respeito aqui pra gente, tá bem? Num primeiro momento, pessoal, a gente observa, né, a teoria da geração espontânea. Tá? O que é que diz essa teoria, pessoal? Olha, lá na antiguidade, nos primórdios, né, até meados do século XVII, acreditavam-se, né, que os pequenos seres vivos, aí como as moscas, os girinos, que são as larvas desses sapinhos que estão pulando aí nessa lama, tá? Elas podiam nascer de uma matéria sem vida, né? Ou seja, o que a gente chama de matéria bruta. É como se esse sapinho que está pulando aí, pessoal, né, nesse pântano, nessa lama, é como se ele surgisse, nascesse dessa lama. Olha aí, né? Então, essa teoria, eles acreditaram aí até meados do século XVII, né, de que alguns seres, eles surgiam da matéria morta, né, não viva, da matéria bruta, como, por exemplo, de lama, tá bem? Olha aqui, ó. Quando a gente vai observar, né, o surgimento, o aparecimento de alguma carne estragada, né, em alguma goiaba, que geralmente aparece essas larvazinhas aí, né? Não ficar com nojo não, tá, pessoal? Aqui é só mesmo, né, para a gente mostrar o surgimento de como é que pode ter surgido, né, esses bichinhos aí, tá? Então, esses cientistas, pessoal, às vezes eles observavam, né, que larvas, eles iam justamente aparecer aí na carne podre, né? E aí eles pensavam, por exemplo, que esses pequenos vermes, né, surgiam da carne em decomposição. Eles pensavam também que esses sapinhos que a gente viu aí, né, eles saíam da lama dos pântanos já pronto, né? Já nasciam ali, ou era da lama mesmo que eles nasciam e tudo mais. E que, por exemplo, até as lombrigas, né, elas nasciam espontaneamente lá no intestino do ser humano, tá? Aí ainda era a teoria dessa geração espontânea, pessoal, né? Que os bichinhos aí, que os seres, eles nasciam dessa matéria não viva, tá? Já imaginou, né? Como é que uma lombriga ia nascer assim espontaneamente no intestino, né, da pessoa? A gente sabe que hoje tem todo um processo, todo um ciclo, né, inclusive de contaminação do ser humano, para que essa lombriga venha assim instalar, né, no organismo da gente, tá, pessoal? Então, com o passar do tempo, né, essa ideia de que a vida pode surgir regularmente da matéria sem vida, eles deram o nome, né, de teoria da abiogênese, que esse nome do grego sem vida ou sem origem, tá? Então, assim, é conhecido também como a geração espontânea que a gente vinha falando, tá? É como se todos os bichinhos, né, que tivessem habitando o mundo naquela época nascessem da terra, nascessem de um pedaço de carne podre, você deixaria a carne podre ali e ia aparecer, né, um inseto lá, uma larvazinha. Quando na verdade a gente sabe que daquela carne podre
Só vai aparecer alguma larva se a mosca for lá, né, e colocar o seu ovo, tá? Então não é bem assim. Vamos para frente, né? Vamos observando o que os cientistas irão trazer a respeito disso, né, do surgimento da vida na Terra, tá, pessoal? Pois bem, nós tivemos alguns cientistas que começaram a questionar, né, esse fato de outros dizerem que o ser vivo nascia do nada, da matéria morta, né, não viva. E aí, um dos primeiros, pessoal, um dos primeiros cientistas que questionaram essa teoria da geração espontânea foi o médico italiano Francesco Redi, tá? Ele viveu de 1626 a 1698. E aí ele pensou: olha, esse negócio de dizer que um sapo nasce lá do pântano, da terra, né, da parte úmida, de que essa lombriga vai nascer assim do nada no intestino da pessoa, tem algo de errado. Vamos fazer um experimento para observar como é que se dá esse surgimento. E aí, Francesco Redi, ele fez esse experimento, tá? Ele pegou, pessoal, dois vidros, aqui que a gente observa, tá? Dois vidros, e aí ele colocou um pedaço de carne e fechou com uma gaze, tá? No outro, ele colocou um pedaço de carne, mas deixou aberto. E observem que quando a mosca adentrou, né, para esse que estava aberto, com um tempo depois, começaram a aparecer justamente as larvas. Se a gente analisar aqui, pessoal, no que ele deixou fechado, olhem que as moscas não conseguem entrar. E mesmo depois de passar algum tempo, a carne ficou podre, mas ela não criou as larvas, os vermes. Por quê? Na verdade, o que fazia criar, né, esses vermes nessa carne era justamente o ovo da larva, da mosca, que ao depositar em cima da carne, ia criar essa larvazinha, tá? Então, com esse experimento, né, Francisco Redi, ele generalizou, tá, pessoal, as conclusões de que, olha, algo está errado naquela afirmação anterior. Então ele viu, né, que os seres vivos já nasciam de outros seres vivos, né? Ou seja, uma larva aqui dentro desse pote nasceu do ovo que a mosca colocou, botou. Então, na visão de Francisco Redi, já era diferente. Então, aqui a gente já tinha o início do que a gente chama, pessoal, de teoria da biogênese, ou seja, teoria de vivos que nascem a partir de outros seres vivos, tá? Nesse intervalo de tempo, tá, pessoal? Outras teorias e outros cientistas foram negando essa afirmação do Francesco Redi, tá? Por exemplo, o inglês John Needham, ele disse que não, que o Redi estava errado, porque ele continuou fazendo experimentos e tentando dizer que os bichos lá, os bichinhos, seres vivos, pessoal, nasciam era do pântano mesmo, né? O sapinho nascia era lá daquele solo encharcado, solo úmido, que as lombrigas nasciam dentro do bucho da gente, era espontaneamente, que não precisava ter um vetor de contaminação. E aí outros cientistas foram também questionando o John Needham, como por exemplo, né, o padre italiano Lazzaro Spallanzani. Ele disse que achava muito, né, difícil que esses experimentos de Needham tivessem certo. Então ele pegou, né, um bocado de caldo de carne e cozinhou. Botou para ferver um bocado de tempo, pessoal, justamente para mostrar que com a alta temperatura a gente não conseguia, né, gerar bactérias. E a gente sabe, né, algumas bactérias elas não resistem a temperaturas a mais de 180 graus e nem a menos 180 graus, né? Só quem resiste isso aí são as superbactérias, tá, pessoal? E aí ele foi dizendo, foi contestando, né, o Lazzaro Spallanzani. E aí, pessoal, vai surgindo. Uns dizem que outros dizem que não. E aí, com 100 anos depois, nós vamos chegar
na experiência de um francês, um cientista francês chamado Louis Pasteur, tá, pessoal? Ele realizou um experimento que serviu para dizer, né, que os seres vivos não nasciam da lama, não, tá? O que é que ele fez? Ele colocou, né, tipo um caldo de carne aí dentro desses tubos, desses vasilhames que a gente observa aí, e colocou esse gargalo aqui, ó, de forma inclinada. Aqui ele colocou o líquido e aqui ele colocou de forma inclinada. Por que que ele colocou de forma inclinada, pessoal? Justamente para quando entrasse o ar aqui junto com a poeira, ou alguma fezes, alguma larva de mosca, né, uma mosca em si, ele não conseguisse passar, tá? Então ele ficaria acumulado nessa base aqui. E aí ele deixou lá por um bom período de tempo. E ele observou, né, o Louis Pasteur, que nada acontecia, que não aparecia nenhuma bactéria. Aí o que é que ele fez? Ele agora eu vou quebrar esse gargalo, pessoal. Aqui, ó, tá? Ele cortou para mim ter a certeza de que se a poeira que vem do ar, junto com uma possível mosca, né, um possível ovo de alguma mosca, se entrar em contato com esse caldo, vai criar bactéria. E foi dito e feito. Quando Louis Pasteur quebrou esse gargalo aqui, pessoal, a poeira que estava acumulada aqui entrou. E aí, ao entrar, trazia, né, seres externos. E a partir desses seres externos, começou a aparecer bactérias, começou a aparecer algumas larvas, como a gente observou anteriormente. Então, Louis Pasteur acabou de confirmar de que os seres vivos nasciam de outros seres vivos. Mas vamos para frente, porque nós vamos chegar agora nessa teoria que era defendida aí, né, por dois cientistas, né, o russo Alexander Oparin e o escocês chamado de John Haldane. Eles diziam, pessoal, né, as evidências de Oparin e de Haldane, elas apontavam na direção de que os seres vivos eles não surgiam espontaneamente, né, assim como a do Louis Pasteur, mas a partir de outros seres vivos, como Pasteur já dizia. Mas como teria surgido a vida pela primeira vez na Terra? Nós sabíamos que, por exemplo, a mosca, quando colocava o ovo na carne, gerava uma nova vida que era a larva. Mas e como foi que surgiu o primeiro ser? Tá? Olha, quando a gente observa, pessoal, a origem, né, do planeta, nós vamos observar que a Terra era literalmente uma bola de fogo. Era a Terra primitiva, né? A gente tinha lá substâncias orgânicas, tivemos, né, ao longo de um grande período de tempo, a Terra vivendo nessas condições aí que a gente está vendo na imagem, eram vulcões, a Terra era toda hora bombardeada por meteoros, né? Eram explosões gigantescas que tinham aí no planeta Terra. Então a gente tinha o quê? Muito gás carbônico, o hidrogênio, né? O oxigênio era pouco, mas tinha, né, naquela época. E aí o Oparin e Haldane, eles chegaram à conclusão de que a Terra, nessas condições que a gente está observando aí, quente, né, muito quente, possivelmente com a junção dessas substâncias que a gente observa agora aqui nessa outra imagem, pessoal, poderia ter dado origem ao primeiro ser. Aqui, ó, a gente tem gás carbônico, né? Aqui tem hidrogênio, a gente tinha água, né? Então, nós temos aí moléculas orgânicas. E aí eles chegaram nessa possível conclusão, né, de que essas substâncias poderiam sim ter gerado o primeiro ser vivo aqui na Terra. Tá, pessoal? Vamos para frente. Aí, com esse surgimento do Oparin e do Haldane, surgiu também, pessoal, uma hipótese desses primeiros surgimentos na Terra, que foi o que a gente chama de hipótese heterotrófica. Quando a gente fala em heterotrófica, pessoal, são seres, né, que precisam se alimentar de outros organismos para conseguir nutrientes. Aí surgiu a dúvida de novo.
Então, como os primeiros seres vivos conseguiam moléculas orgânicas para o seu crescimento? Qual era a fonte de energia desses seres? E aí, segundo essa hipótese, pessoal, heterotrófica, os primeiros seres vivos, eles apresentavam uma tal de nutrição sapróbia. Essa nutrição, eles conseguiam, pessoal, alimento pela absorção de moléculas orgânicas simples lá dos mares primitivos. Né? Essas moléculas orgânicas que geralmente aparecem aí com o carbono muito presente, tá? Então, esses primeiros seres, através dessa nutrição sapróbia, conseguiam lá nos mares primitivos, naquela terra quente, bombardeada, cheia de vulcões, esse alimento, né? Então, isso é a hipótese heterotrófica, porque quando eu falo, pessoal, em ser heterotrófico, é nós, somos nós, tá? Ou seja, nós precisamos nos alimentarmos de outros seres, né, para poder a gente gerar energia, né, para sobreviver. Então, os heterotróficos, eles precisam se alimentar a partir de outros seres, tá bom? E aí, nós tivemos, né, nos mares e também na atmosfera primitiva, que nós vimos naquelas imagens, a gente observava que não existia um oxigênio na quantidade que a gente tem hoje, tá? Ele até tinha oxigênio, mas não na quantidade que a gente tem hoje. A gente sabe, né, pessoal, que sem oxigênio não vai para frente não o negócio, né? Então, eles tinham uma coleção enzimática, que são lá dos seres pioneiros, bem pequena, alguns seres bem primitivos, tá? Então, eles disseram que é mais provável que os primeiros seres vivos conseguissem energia por meio de um processo anaeróbio, que é a fermentação. Eu coloquei essa imagem do pão, né, pessoal? Porque a gente sabe que para o pão crescer, ele precisa ter o fermento. E esse fermento, geralmente o fermento biológico, ele é produzido a partir de um fungo, tá, pessoal? Que é um fungo que faz com que o fermento cresça, né? O pão, você joga o fermento na massa e o pão cresça. Então, esse é o processo de fermentação. Lembrando que no processo de fermentação a gente não usa, né, o oxigênio. A gente não utiliza o oxigênio. Esse processo de fermentação é utilizado também, por exemplo, pessoal, para fazer o iogurte, né, para destilar, por exemplo, para fazer a cachaça, tá? Então, isso é um processo de fermentação. Não é preciso usar o oxigênio. Então, de que seres pioneiros, os primeiros seres da Terra, eles conseguiam nutrir-se, né? Conseguiam sobreviver através do processo de fermentação, que não era necessário usar o oxigênio, tá? E aí, nós passamos também a observar que a Terra foi passando por mudanças significativas, né? Tanto é que a gente vê hoje da forma que está. Então, ali depois que transformou, que era uma bola de fogo bombardeada, cheia de vulcão, então ela teve algumas alterações. Por exemplo, nós tivemos a transformação dos gases da atmosfera da Terra primitiva, que era altamente quente, tá, pessoal? Em moléculas orgânicas simples. Desses gases aí, ó, apenas o vapor de água é recuperável pela evaporação, né, através da evaporação. Então a quantidade dos outros diminuiu e, consequentemente, a produção de moléculas orgânicas. Que essas moléculas orgânicas, pessoal, a gente precisa justamente no processo de nutrição, tá? Dos seres vivos, tá bom? Ocorreu também um resfriamento da Terra, pessoal. Ou seja, aquela quantidade de tempestade de fogo, né, de vulcões, de bombardeios de meteoros, meteoritos, caiu, foi cessando, foi acabando. Então, houve o resfriamento da Terra, reduziu a frequência dessas tempestades e aí dificultou, né, justamente a produção de moléculas orgânicas na atmosfera. O aumento da população dos organismos iniciais, né, também teve esse aumento, e aí provocou um consumo maior de moléculas orgânicas simples. E isso acarretou, né, com os fatores acima, né, que é a escassez de alimento para esses seres primitivos. E aí, como nós já vimos, né, pessoal, tem que se adaptar. Né? Como já dizia Charles Darwin, tem que ter adaptação, tem que ter evolução para que os seres continuem sobrevivendo.
Então, observem, a Terra passou, né, por um processo aí de mudanças. E essas mudanças foi o sucesso, pessoal, para a chegada dos seres autotróficos. Que esses seres autotróficos, ao contrário do que a gente viu os seres heterotróficos, eles já conseguiam produzir, né, o seu alimento, obter seu alimento, geralmente aí a partir da fotossíntese. E aí é onde entra, né, as plantas, né, os fungos, algumas algas, né? Aqui as plantas, aqui os fungos, aqui algumas algas. Então, observem, nós passamos de seres primitivos heterotróficos, que se alimentavam a partir de fermentação, para seres autotróficos, que já conseguiam, né, obter o seu alimento a partir da fotossíntese, utilizando, né, a energia do sol. Tá? Isso é um avanço significativo, tá, pessoal? Então, vamos para frente observar o que é que diz mais. Segundo alguns cientistas, tá, pessoal? Os primeiros organismos autotróficos que conseguem produzir seu alimento, tá? Deveriam ter sido bactérias primitivas e elas usavam aí o gás sulfídrico como fonte de hidrogênio em vez de água, tá? Somente depois, aí sim teriam aparecido alguns, né, que por usarem água, eles liberavam oxigênio livre na atmosfera, tá? Então indica, pessoal, né, que os primeiros seres, os primeiros organismos que já conseguiram, né, obter sua energia foram justamente bactérias bem primitivas, tá? Eram seres bem simples, mas já é um avanço. Foi justamente a partir desses seres em que a Terra, né, vai evoluindo, as espécies evoluindo e estamos aqui como estamos hoje, tá, pessoal? Pois muito bem. Essa foi a primeira parte nossa, tá bom? É a primeira parte de introdução da nossa aula. Depois a gente vai trazer outras informações para vocês. Espero que tenham gostado. Tentei falar de uma linguagem mais clara possível para vocês, mas estou aqui, né, a qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato, tá, pessoal? E eu quero que vocês lembrem também dessa frase de Abraham Lincoln, tá? Que ele diz que a melhor forma de prever o futuro é justamente criá-lo, tá, pessoal? Então, muito obrigado. A gente espera contar com a participação de vocês, né, resolvendo a atividade. Estou enviando aí, né, os slides em PDF, o capítulo do livro para poder auxiliar vocês na hora de responder a atividade. Meu muito obrigado e até a nossa próxima aula.